Oi, gente! Aqui é a Larissa mais uma vez e a gente está aqui agora para a nossa terceira aula de parasitologia. Está errado, pessoal? Mas tudo bem. Essa aula vai ser um pouquinho mais longa, em questão a exercícios. Eu selecionei 7 questões, mas vamos levando uma boa. Certeza que a gente já tá craque, então vai ser bem rapidinho. Essa questão caiu no Enem em 2018 e ela diz o seguinte. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica, que combatem insetos. Então, a gente está falando aqui sobre produtos que vão combater insetos. E a gente tem essa pergunta. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da. Gente, a gente tem que dar uma olhada e pensar qual dessas doenças aqui é causada por insetos. Porque aqui a gente está falando qual combate seria favorecido com esse produto que combate insetos, entendeu? Qual doença iria diminuir caso esse produto fosse implementado e a gente conseguisse combater insetos? Então, assim, qual doença que tem como vetor um inseto e que seria combatido por esse produto? Então, a esquistossomose, a gente sabe que não, que é a doença do caramujo. A leptospirose, a gente sabe também que não, porque a leptospirose está relacionada com a urina do rato. A leishmaniose, vamos dar uma olhadinha. A hanseníase, a gente sabe que é contágio com saliva, contato com gotículas, contato com a secreção de pessoas contaminadas. E a AIDS, a gente sabe que é uma doença sexualmente transmissível ou por transfusão sanguínea, esse tipo de coisa. Então, a nossa resposta é a leishmaniose, que é sim uma doença parasitária que tem como vetor um inseto. Essa questão número 9 diz o seguinte: atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose causada por todas as espécies do verme xistossoma é o praquinzentel. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas tem provocado a seleção de linhagens resistentes. Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Aqui a gente tem uma questão muito mais de seleção natural do que do parasita em si, mas é interessante a gente fazer, ter essa interseçãozinha. Vamos dar uma olhada. O que acontece, gente? Por que quando a gente está tomando esse remédio, a gente acaba selecionando os vermes mais resistentes? Letra A. Os vermes tornam-se resistentes ao entrarem em contato com o medicamento quando invadem muitos hospedeiros? Não, não tem nada a ver com isso. Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando para seus descendentes, que também se tornam resistentes. Não, gente, eles não absorvem o medicamento, tá? Nada disso. Letra C. Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro. Não, gente. A gente está falando aqui sobre uma resistência que é gerada a partir dos seus genes. A gente não transmite resistência. Não tem como você passar um gene para outra pessoa, entendeu? No caso aqui, de um verme para outro verme. Um verme não consegue transmitir o gene que garante a ele a resistência. Letra D. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. Sim, gente. Mas vamos dar uma olhadinha na letra E e eu já volto para explicar a letra D. Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes, fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam. Não, os vermes que não são resistentes são eliminados pelo próprio medicamento.
Gente, por que os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais medicamentos fazem efeito? É bem óbvio. Quando você é um verme que o medicamento faz efeito, você vai morrer. O medicamento vai fazer efeito sobre você e você vai ser eliminado. Entendeu? Então, quem vai sobrar? Vai sobrar aquele verme fortão, aquele verme que conseguiu vencer o efeito do medicamento. Esse verme, ao se reproduzir, está passando essa resistência aos seus descendentes, vai chegar uma hora que apenas o que vai sobrar vai ser esses vermes que possuem essa resistência a esse medicamento, porque são todos de uma mesma linhagem. Beleza? Seguindo então. E a gente tem essa questão que caiu no Enem 2016. E ela primeiro traz essa imagem. Que tá esse homem aqui, ó, que na verdade é o Monteiro Lobato, e ele está perguntando: Jeca, por que não trabalhas? Pergunta Monteiro Lobato, o autor de Urupês, a Jeca Tatu. Jeca Tatu, se você não sabe, era um personagem do Monteiro Lobato, que ele era extremamente preguiçoso, ele estava sempre muito acabado, muito caído, e ele nunca tinha ânimo, porque ele tinha amarelão. Amarelão a gente sabe que é uma doença que deixa a gente bem debilitado, bem cansado, consome muito da gente. Então vamos ver a resposta do Jeca Tatu. Não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo. Sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. E essa bicharada que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio verdadeiro e específico do amarelão. E aí aqui a gente tem o nome desse remédio que na época era vendido contra o amarelão. Então, gente, a nossa pergunta é a seguinte: o rótulo do produto descreve características de uma doença que pode ser prevenida com. Gente, eu trouxe aqui, olha, o ciclo do amarelão para a gente dar uma olhadinha. Aqui, no número 1, a gente tem o ovo nas fezes dessa pessoa aqui, olha. A pessoa infectada, as fezes da pessoa infectada tá cheio de ovo do ancilostoma. Aí o que acontece? Essas larvas vão eclodir, porque elas eclodiram e vão se desenvolver em larvas filariformes. E aí o que acontece aqui, ó, nesse número 4 que a gente está vendo? As larvas penetram no pé da pessoa, eles vão penetrar na pele humana e vão até o pulmão pela circulação e vão penetrar nos alvéolos e saem com um muco. Elas vão sair com um muco de seus alvéolos e você vai engolir essas larvas. E essas larvas no seu intestino vão se desenvolver e vão sofrer maturação. E é assim que ela vai sair nas fezes do hospedeiro, e é assim que acontece. Então, gente, vamos dar uma olhadinha agora. Essa doença pode ser prevenida como, gente? Aqui nessa foto, nessa imagem, a gente tem uma coisa que já dedurou tudo. Esse pezinho descalço, ó, andando no chão, sujo, infectado. Teria sido evitar essa doença, esse ciclo teria sido interrompido se essa pessoa, na verdade, teria sido interrompida aqui, ó, se essa pessoa estivesse com um calçado. Então, a nossa resposta é a letra A, está falando sobre o uso de calçados. Não tem nada a ver com a aplicação de inseticidas, nem utilização de mosquiteiros, nem eliminação de água parada, e nem a substituição de casas de barros por alvenaria. Perceba, gente, que as alternativas geralmente são muito parecidas. Parecidas que eu digo de uma questão para outra. Por quê? Porque eles querem ver se você sabe realmente qual é a profilaxia dessa doença em específico. Dá uma olhadinha nessas alternativas aqui. Todas estão falando sobre profilaxias de outras doenças que a gente está estudando. Então, você tem que ter muita certeza de qual é a doença que está sendo falada
para saber qual é a profilaxia certa. Porque eles vão colocar nas alternativas profilaxias que você conhece de outras doenças, justamente para te confundir e ver se você realmente sabe. Beleza? Chega de falatório, vamos para a próxima questão. Das medidas citadas, aquela que apresenta um possível combate contra a leishmaniose é, aqui eu botei o ciclo da leishmaniose, gente. Aqui a gente tem esse mosquito palha, que ele vai fazer a transmissão do parasita para o cachorro. O cachorro vai ficar sendo reservatório. Olha só, está escrito aqui. O ciclo começa quando o mosquito fêmea infectado pica um cachorro e contamina com o parasita. Mas aqui está dizendo que ele é apenas um reservatório. Olha. O cão contaminado não transmite a leishmaniose para outros cães, nem para humanos, mas ele vai estar funcionando como reservatório dessa doença. Ou seja, ele vai se picar por outro mosquito, e esse outro mosquito pode picar você. Às vezes o seu cachorro em casa pode ser contaminado com esse parasita pela picada de mosquito, ser picado por outro mosquito e acabar que você é infectado por esse mosquito que picou o seu cachorro. Tem outra imagem aqui, que aqui está falando um pouquinho mais dos sintomas. Sintomas vão aumentar, listado aqui a febre, aumento no volume do fígado e do baço, emagrecimento, complicações cardíacas, desânimo, apatia e palidez. No cachorro é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem ferimentos na pele, lesões na córnea, unhas crescidas, aumento do volume do fígado e do baço, apatia e desânimo. E aqui é o mosquito transmissor. Então, gente, qual dessas medidas aqui? Aqui representa um possível combate contra a leishmaniose. Eliminação de barbeiros contaminados? Não, gente. Não tem nada a ver com o barbeiro. Letra B. Consumo de carne de porco bem passada? Também não. Letra C. Saneamento básico em regiões endêmicas? Também não. A gente está falando de uma transmissão por mosquito. Vacinação em massa da população humana? Não. Letra E. Uso de coleiras especiais contra mosquitos em cães? Sim, gente. A gente viu aqui, o ciclo dessa doença está diretamente relacionado com o cachorro. Porque é no cachorro que vai ser reservado o parasita dessa doença. Questão número 12. Abaixo são representadas 3 informações a respeito de um parasita humano. Então, gente, vamos dar uma lidinha e tentar descobrir. Tem como hospedeiro intermediário um inseto? A doença causada por esse parasita é adquirida por contato com as fezes do hospedeiro intermediário. O parasita instala-se no músculo cardíaco, provocando insuficiência no funcionamento do coração. Por essas afirmações, a gente já deveria saber que a gente está falando aqui do mal de Chagas. Só que olha só, a gente tem 3 questões aqui que está falando sobre o mal de Chagas com diferentes parasitas. Mas vamos dar uma olhadinha por que é o mal de Chagas. O mal de Chagas, ele é transmitido pelo barbeiro, então é um inseto. A doença causada por esse parasita é adquirida por contato com as fezes do hospedeiro intermediário, sim. Porque o que acontece? O barbeiro vai te picar e defecar ao mesmo tempo. E as fezes do barbeiro vão entrar em contato com o seu organismo através da picada dele. E isso vai parar na sua corrente sanguínea, que vai, por fim, chegar no seu músculo cardíaco, vai provocar insuficiência no funcionamento do seu coração. Mas agora, gente, qual é o parasita do mal de Chagas? A gente tem que estar sabendo, eu vou dar a cola aqui para vocês, mas vocês têm que estar sabendo que é o Trypanosoma cruzi. O mal de Chagas
é uma doença que cai bastante. O plasmódio está relacionado com a malária e a leishmania brasiliense está relacionado com a leishmaniose. Então, você tem que saber sobre esse tipo de relação. Beleza. Aqui eu coloquei o ciclo do mal de Chagas. Então, aqui a gente tem o seguinte. Aqui a gente tem o barbeiro, que quando ele pica um hospedeiro que está infectado, ele vai vai absorver, vai adquirir no seu organismo esse parasita, que são as tripanomastigotas, estão sendo chamadas aqui. E aí, eles vão se transformar em epimastigotas no intestino desse inseto, vão se multiplicar aqui, ó, e vão se transformar em tripomastigotas. Você não tem que ter esses nomes, ok? Eu só estou te explicando como funciona esse ciclo. E aí, chega naquela parte que o inseto contaminado, o barbeiro contaminado, pica o ser humano. E aí, essas tripanomastigotas vão invadir as células onde se transformam em amastigotas e vão se multiplicar dentro das células assexuadamente e vão se transformar em tripanomastigotas e vão destruir a célula, saindo para o sangue. E aí, nessa corrente sanguínea, ela vai se alojar no seu tecido cardíaco. Beleza? Questão número 3. Está quase acabando, gente. Bora, só mais essa e mais uma. A Organização das Nações Unidas alerta que esgoto a céu aberto é o principal problema ambiental no Brasil. Os dejetos lançados indevidamente em fossas abertas, rios e lagos, tornam-se causa de doenças de importância para a saúde pública. Qual doença causada por protozoário pode ter sua incidência aumentada pelo problema citado no texto? Eu vou dar a cola aqui para vocês. É a amebíase. Por quê, gente? Olha o ciclo da amebíase. Aqui a gente está falando de ingestão de cistos de parasitas por meio de alimentos ou água contaminada. Aí aqui tem todo o ciclo da amebíase, mas o que eu queria focar para vocês era isso, que é a ingestão de cistos do parasita por meio de alimentos ou água contaminada. Quando você tem um grande ambiente com água, seja um rio, uma fossa aberta, lago, e acaba que tem o esgoto sendo jogado nesse ambiente, perceba aqui, olha, os cistos, eles vão sair do hospedeiro através das fezes. Então, o esgoto, obviamente, tem essas fezes dos seres humanos. Então, quando você tem essa contaminação das fezes do hospedeiro contaminado diretamente na água, nessa fossa aberta, no rio, no lago, essa água pode posteriormente vir a ser tratada ou não. Pode ser que muitas pessoas consumam essa água desse rio, desse lago, de forma autônoma, às vezes por causa de animais que consomem a água dessa fossa, desse rio, desse lago, ele pode acabar sendo contaminado, e aí a fezes desse animal também vai passar a ter esse parasita. Então, a doença causada por protozoário que tem a incidência aumentada por esse problema é a amebíase. Certinho? Última questão. Aqui tem mais uma foto desse ciclo da amebíase, que tem a ingestão do cisto e o cisto maduro sendo expelido por um hospedeiro através das fezes. Então, a gente tem aqui a nossa última questão, a questão 14, e ela diz o seguinte: o agente etiológico da malária ou maleita nessa altura do campeonato, a gente tem que estar sabendo que é o Plasmodium falciparum, que é um protozoário. Na letra B, a gente tem o Schistosoma mansoni. A gente sabe que é da esquistossomose. O mosquito do gênero Aedes, a gente sabe que é da dengue. A Alquereria bancroft, que é um nematóide, a gente sabe que é responsável pela elefantíase, a filariose. E a Leishmania brasiliensis, a gente sabe que é da leishmaniose. Então, a nossa resposta é a letra A. Tá aqui
o ciclo de transmissão da malária. A gente tem aqui dizendo que são os prozoitos do plasmódio. E aqui a gente tem esse ciclo. Se você quer dar uma olhadinha, você pode dar uma pausa nesse vídeo. Eu coloquei aqui apenas para ilustrar mesmo. Coloquei até 2, tem outro aqui, esse aqui está um pouquinho mais simples. E vale muito a pena você dar uma pausa, dar uma olhadinha nesse ciclo e perceber como que é dado. Eu vou dar uma mexidinha nele aqui bem rapidinho. Aqui o parasita da malária tá nesse mosquito, desse gênero Anopheles, vai infectar uma pessoa. E aí essa pessoa vai ter infecção no fígado, vai ter o sangue infectado. E aí o que acontece? Quando você tem o sangue infectado e é picado por esse mesmo mosquito, esse mosquito vai ser infectado e, ao picar outra pessoa, vai dar seguimento à doença. O ciclo vai continuar. Aqui está o nosso gabarito da aula de hoje. Foi bem grande a aula, espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. E se você quiser dar um pause, tirar um print, mas como sempre, tá o PDF lá no nosso Drive, certinho? Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.